Vamos caminhar um pouquinho. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Nós temos visto a palavra servo, a palavra-chave. Nós temos visto vários servos do Senhor na Bíblia. Mas sempre, nós temos que voltar ao servo por excelência, que é Jesus Cristo. Versículo 13, alguém pode ler? Atos 3, 13. 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vocês sublinhem, santo o servo Jesus, o seu servo Jesus, servo Jesus. A Bíblia coloca, Jesus veio como um servo. Naquela cruz ele foi um servo. Durante toda a sua vida ele foi um servo. Sempre Jesus. Eu amo demais o Senhor sendo exposto nas Escrituras. Versículo 14, vós porém negastes o santo e o justo, né? 15, dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. 16, pela fé em nome de Jesus. Vocês estão vendo sempre Jesus na Bíblia, né? Mas hoje eu quero ressaltar o servo Jesus, o servo Jesus. Versículo 26, alguém pode ler? Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Deus ressuscitou o seu servo. Jesus foi servo de Deus. É muito lindo. Então, isso que nós estamos estudando não é ruim. Tudo que é Cristo, tudo que está relacionado a Cristo, vale a pena. Vale a pena, vale a pena. É necessário. A Bíblia deixa claro que Jesus foi servo, veio como servo, morreu como servo, viveu como servo, né? Eu gosto demais. Capítulo 4 de Atos. Atos, capítulo 4, versículo 27. Alguém pode ler? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Obrigado, Marcinha. Aqui aparece santo servo Jesus. Que coisa tremenda. Santo servo Jesus. Um servo como Jesus tem que ser santo, separado, consagrado, não preso a este mundo, não preso ao seu ego, à sua carnalidade, ao seu egocentrismo, mas separado, entregue, consagrado, nas mãos de Deus, em submissão total a Deus, servo, santo, servo, é alguém totalmente voltado por seu Senhor, noite e dia, a sua vida, o seu andar, o seu falar, o seu trabalhar, é para o seu Senhor Jesus. É assim, tudo, Jesus, como servo de Deus, falava com Deus, obedecia a Deus, agradava a Deus, vivia sempre para agradar a Deus. Evangelho de João, Jesus fala. Então, eu quero ressaltar esse adjetivo, santo servo. Um servo precisa ser santo, separado do mundo, do pecado, da carne, da carnalidade, né? Então, isso é importante. Marcinha, versículo 30 também. Tá. Enquanto estendestes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Santo servo Jesus. Ai, irmãos, que coisa linda. Que modelo nós temos.
essa igreja está tendo o privilégio, a graça de receber do céu, do alto, o grande modelo que é Jesus Cristo. O tempo todo, o Espírito Santo está revelando a nós, igreja, o servo, o santo, o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Antes de ontem eu encontrei 2 pastores amigos. Como eu sou bem mais velho do que eles me respeitam muito. E eu perguntei, o que você pregou? Ah, eu preguei sobre isso. E você? Ah, isso. Aí eu disse para eles, olha, queridos irmãos, preguem Jesus Cristo, tá bom? Pregue o Senhor. Aí não sei se eles não gostaram, aí mudaram de assunto e desviaram e se foram, né? Mas, irmãos, não tem como, é Jesus Cristo, Ele é o nosso modelo. Eu me alegro tanto, se alguém falar, pastor Mário, pregue Jesus, eu, aleluia, é isso que eu mais quero, essa é a minha obrigação. Eu não tenho outro, além do Senhor, para falar, para pregar. Vocês podem ver em todas as pregações, todos os ensinos, Jesus Cristo é o nosso modelo, é o nosso centro. Diga amém. 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 Diga, aonde você está? O Senhor Jesus é o meu centro, é o meu modelo. Eu estou seguindo a Jesus. Aleluia. Bom? Amém? Vamos lá para o livro, então. Página 40, item número 3. Página 40, item número 3. Alguém pode começar a ler aí? Pastor, não é página 49, não? Oh, 49, desculpa. Eu ouvi errado, 49. Página 49, item 3. A reação do confronto entre a cruz e a verdade. Pedro reage com choque e recusa-se a permitir que Jesus lhe lave os pés. João 13, 6-8. Vamos ler o... Vamos ler esse texto, João 13, de 6-8. João 13, de 6-8. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Nesse texto, realmente, Pedro não estava entendendo nada. Na crucificação, muita gente não estava entendendo nada. Mas depois da ressurreição, eles creram aquilo que Jesus havia dito. Está acontecendo conosco. Por longos anos na igreja, a gente não entendia nada. E agora Deus está revelando. É maravilhoso. Porque, na verdade, nós fomos formados com conceitos mundanos e humanos. Nossos, não do servo Jesus. Não pela visão da cruz. Porque aquilo que nós recebemos dentro da igreja a vida toda é contrária àquilo que Jesus está expondo. Jesus ensina. Eu pude ver o ponto de vista de Jesus só depois da cruz. Antes da cruz, mesmo um pastor não consegue ver o ponto de vista de Deus. Né? E Pedro, sendo discípulo aqui, ele não estava entendendo. Porque para ele, o Senhor Jesus era o Senhor. No entanto, quem lavava os pés era o mais simples escravo. E Jesus estava aos olhos de Pedro sendo um simples escravo. E Pedro não queria aceitar isso, porque Pedro queria Jesus como seu Senhor. Mas Pedro estava ensinando que o líder é um servo.
Ele é Senhor, sim, mas ele é servo. Por isso que eu gosto que Atos o chama de servo Jesus, porque ele verdadeiramente foi um servo. É lindo. Mais tarde, nós vamos trabalhar um pouquinho mais nesse texto. Vamos continuar a leitura, irmã Devanir? Sim. Sua resposta reflete a mentalidade do mundo caído, que associa o poder à dominação e não ao serviço. Mas Jesus lhe respondeu com uma verdade profunda: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aqui está um princípio crucial na fé cristã. O discípulo e a liderança começam pela co-crucificação. Eu gosto muito desta colocação, irmãos, porque enquanto nós não passarmos pela cruz, enquanto nós não formos feitos uma nova criatura, nossa mentalidade vai ser do velho homem. Somente quando somos feitos nova criatura é que Cristo começa a se manifestar e Ele vai nos ensinando a própria Escritura que Ele já havia falado, a nossa Bíblia, sabe? A gente começa a ver que é Ele que começa a nos ensinar, a abrir nossos olhos, a mostrar as coisas. Eu gosto muito disso, sabe? Aqueles 2 discípulos de Emaús, Jesus pregando a palavra, falando, mas eles não entendiam. Até que Jesus abriu os olhos deles, eles puderam entender, né? Então, eu gosto demais disso, que Deus, quando opera a nossa morte e ressurreição com Cristo, Cristo em nós, é a luz que permite começarmos a ver as verdades de Deus. A cruz é essencial para isso. A cruz nos faz filhos, nos faz servos. Sem cruz não há possibilidade de ser servo, não há. O pastor pode ser mais humilde, mais amoroso, mais um monte de coisa, mas se ele não é nova criatura, ele não é, né? A cruz é fundamental, é necessário a ação da cruz para que Deus faça de nós um servo, e essa ação não é só no novo nascimento, a ação da cruz é diária. Tome a sua cruz. Aquele que vive a vida crucificada está sendo formado como um servo de Cristo. Mas aquele que não se importa com a cruz, não vai, tá bom? Então é importante. Vamos continuar a leitura. Alguém mais pode ler aí? John Owen, em A Mortificação do Pecado, destaca que a cruz não é apenas o meio da nossa salvação, mas o padrão sine qua non para nossa vida e ministério. Ele afirma que ninguém pode seguir a Cristo sem primeiro morrer para o seu próprio desejo de poder e status. Eu acho maravilhoso isso, sabe, irmãos? No começo a gente não entende o que a cruz faz conosco. A cruz vai desconstruindo nossa vida, vai levando o nosso ego à morte. E quando nós morremos verdadeiramente, uma coisa a gente começa a perceber, eu já não estou tão preocupado com elogios, com reputação, com aprovação de homens. A vida cristã, no começo a gente fica assim, surpreso, sabe? Eu amava ser elogiado, por isso queria sempre ser campeão. Mas agora, meus irmãos, perder, ganhar, não faz diferença. Elogiar, ser elogiado ou não importa. É interessante como a cruz opera. A cruz opera. Cristo em nós é diferente, meus irmãos. É diferente. Nós vamos tornando humildes. Nós não queremos aplausos. Nós não queremos aparecer, sabe? É diferente. A cruz é diferente. Muda a gente, né? Eu gosto demais. Primeiro precisa haver a crucificação, meus irmãos. Se o grão de trigo cair em terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. Nós precisamos entender que primeiro vem a cruz. A cruz é a entrada. É a morte do ego, a morte de nós mesmos. Senão, não há possibilidade alguma de nos tornarmos servos. Nós vamos querer competir com Jesus. Um pastor quer ser servo, tem que morrer para si. Senão ele vai competir, ele vai querer ser um servo vistoso.
atraente, e aí não dá certo, né? A maioria dos que se dizem servos, mas não morreram, estão competindo com Cristo. Infelizmente. Eu sei, porque eu fui assim. Tá? Então a cruz é essencial para que nós sejamos feitos servos do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Vamos continuar a leitura, Fumico? A liderança da toalha e da bacia, o modelo de Jesus. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus explica: se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. João 13:14. Ele aqui está estabelecendo um novo paradigma de liderança. Eu amo demais, meus irmãos, essas palavras aqui, porque Deus não deixou a gente no escuro. Deus não deixou a gente para fazer a nossa escolha, nós escolhermos, nós acharmos, nós querermos. Não. Deus deixou um modelo. Jesus é o nosso modelo. Por isso, irmãos, em todas as coisas, no casamento, no trabalho, no trânsito, na igreja, Jesus é o modelo. Pedro fala que ele deixou passos para seguirmos, né? Então eu gosto, e eu fico imaginando Jesus ajoelhado diante daqueles homens barbudos, pé sujo, e ele lavando. Que modelo, que modelo. Jesus sempre é o nosso modelo, irmão, sempre, sempre. Se ele foi para a cruz, vá para a cruz. Se ele perdoou, perdoe. Se ele amou até o fim, ame até o fim. Jesus é o nosso modelo. Ok, vamos continuar a leitura aí. O modelo imperialista do mundo versus o modelo do rei. A liderança mundana é baseada na hierarquia, no controle e na autopromoção. Já a liderança cristã, segundo Derek Bonhoeffer, é a liderança do homem quebrantado, do homem que segue a Cristo até a cruz e encontra ali o verdadeiro poder. Nesse capítulo, estou fazendo uma revisão de grande parte do que escrevi. Martin Lloyd-Jones também ressalta que a cruz não é apenas nossa redenção, mas o caminho para todo ministério. A liderança cristã não se baseia no domínio, mas no serviço sacrificial. Obrigado, Betinha. Olha, quando você conhece a cruz, você tem que ser quebrado. Você tem que se esvaziar. Tem que se humilhar. Esse é o caminho, irmãos. Crescer para baixo. É renúncia. É negação. É se inclinar. Deus tem dado para esta igreja esta direção, irmãos. Eu sei que alguns querem uma igreja gloriosa, maravilhosa, bonitona, cheia de luz e muitas outras coisas. Mas Deus está levando essa igreja para baixo. Porque Deus intenta glorificar esta igreja. Muitas igrejas estão procurando glória neste mundo. Deus está levando a gente para um sentido contrário. E esse sentido contrário vai desembocar na glória do céu. Então, eu fico vendo meu irmãozinho aí, o Agton. Muitas vezes, né, Agton, eu só fico orando, mas eu sei que Deus está trabalhando com você. Né? E é esse o caminho, Agton. Eu prefiro estar assim como você, sendo trabalhado, sabe? Passando dificuldades, lutas, olhando para Jesus, clamando a Jesus, do que estar ali com um carrão, com isso, com aquilo, sabe? Né? Deus está desconstruindo você, meu irmãozinho. Isso é necessário para que a tua estrutura não seja mais você mesmo, mas seja o Senhor Jesus Cristo.
Bom ânimo. Bom ânimo. Tá certo. Tá bom? É por aí. Viu? É por aí. Eu louvo a Deus. Teve um tempo que eu estava cansado de ir para baixo, e ficava triste, mas agora eu falo, Deus, manda arreio aí. Manda bala. É por aí mesmo. Amém, Senhor. Amém. Eu fico, amém, Jesus. Ai, amém, Jesus. Amém, Jesus. E assim a gente vai, né? É por aí mesmo, viu, meu irmão? É por aí, minhas irmãs. Tá bom? É assim que nós estamos sendo feitos servos humildes do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto muito. Eu sei que esta igreja será usada pelo Senhor. Deus vai ter prazer em usar esta igreja. Tá bom? Vamos lá. Continuar mais um pouquinho. Maísa, eu vou nomear assim, porque vocês demoram muito, viu? Mas eu já ia ligar o microfone, pastor. Só estava esperando o senhor ia falar se era a Betinha que ia continuar ou não. Tá bom. A co-crucificação, o chamado à morte do ego. O ato de Jesus lavar os pés dos discípulos não é apenas um exemplo moral, mas um chamado à cruz. Ele está dizendo, se queres me seguir, deves morrer para ti mesmo. Isso é o que John Owen chama de co-crucificação. Ele ensina que o verdadeiro líder cristão é aquele que morreu para si mesmo e vive somente para Cristo. Ele trata disso muito bem no livro A Mortificação do Pecado. A co-crucificação significa morrer para o orgulho e busca de status. O líder cristão não busca exaltação. Morrer para a autossuficiência, depender inteiramente do Espírito Santo. Morrer para a necessidade de aprovação, servir sem esperar recompensas. A gente lê e ouve essas coisas, a gente abaixa a cabeça, misericórdia, Senhor, misericórdia. E eu estava desde ontem orando sobre isso aqui. Eu preciso ainda ser trabalhado. Ainda falta. E eu sei que Deus vai continuar trabalhando. Graças a Deus, eu sei que esta é a direção. Esvaziamento, se humilhar, negar, tomar a cruz. Eu tenho esperança, porque eu sei que existe uma cruz. A cruz que vai matar totalmente o meu ego, o meu desejo de exaltação, né, de dominação. Eu sei que a cruz vai fazer isto completamente. Já começou e vai continuar. Eu sei. Eu quero chegar a um ponto de poder realmente ser um servo na plena, total dependência do Senhor Jesus. Eu sei que a carne, eu sei que a filosofia deste mundo não gosta, mas eu tenho convicção que é este o sentido da vida. Este é o caminho de um servo. O João Batista, ele começou o ministério tão famoso, todo mundo seguia. Depois ele foi preso, e com uma vela ele foi diminuindo, até ser cortado. Paulo, um grande homem, foi preso e foi minguando e foi martirizado no final da sua vida ali. Nenhuma glória neste mundo. Nenhuma glória. Jesus Cristo morreu da maneira mais horrível e humilhante. O santo servo que nunca pecou. Então nós não podemos esperar glórias neste mundo. Aplausos do mundo. Não. Se ninguém ligou para você no seu aniversário, aleluia! Oh, que glória maravilhosa. Não tem problema, meus irmãos. Não fique triste. Tá bom? Não seja mais alimentado, movido por elogios, por aplausos. Renuncia, não aceite
não queira, não busque estas coisas na sua vida. Sempre busque a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho sério agora. Olho no olho. O último estudo nosso foi falado sobre a purificação. Não sei se vocês se lembram disso, 2 semanas atrás. Eu acho um assunto de extrema importância, porque está relacionado ao nosso testemunho neste mundo, está relacionado à nossa salvação eterna. O impuro não vai continuar no caminho santo. O impuro não vai entrar no céu. Né? Então, esse é um assunto muito importante. Eu quero continuar conversando com vocês um pouquinho sobre este assunto hoje. Tá? Poucas igrejas estão atentando para este assunto tão fundamental. Tão fundamental. A purificação, a pureza, a santidade, a justiça, a justificação. Eu diria que um crente que esquece da sua purificação é insensato, é relaxado e corre risco de morte. É coisa perigosa. É coisa perigosa. É colocar a salvação eterna em risco. Uma coisa que eu sei é que Deus não vai mudar aquilo que está na Bíblia. Jesus mesmo disse que a própria palavra vai nos julgar no último dia. Então, não adianta a gente querer insistir em ser como nós achamos que podemos ser. Vamos levar, a gente é novo, vamos, um pecadinho aqui, uma balada ali, não sei o quê, tudo bem, né? Cuidado. Ou você entra segundo as Escrituras, ou você está fora. A Bíblia e o Senhor não vai ficar fazendo mais ou menos só para te aceitar no céu. Ele já deixou claro o que é e o que não é. Ou você entra na palavra, se submete à palavra, ou você fica de fora. Dá para entender? Eu estou falando honestamente com você, para que naquele dia você fique sabendo que foi bom ter falado. Foi bom. Que você levou a sério. Tá? Números, capítulo 19. Números 19. Abra sua Bíblia. Números 19. Versículo 12, Alessandra. Números 19, 12. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com esta água, e será limpo. Mas se ao terceiro dia e ao sétimo não se purificar, não será limpo. Nós vimos semana passada esse capítulo, que aparece muitas vezes a palavra purificação. E aqui está falando, terceiro dia e sétimo dia. Se você foi purificado no terceiro, você será no sétimo. Se não, não será no sétimo. É Bíblia. É Bíblia. Aquela água purificadora. Quando nós somos purificados, nós seremos limpos no sétimo dia. O sétimo dia, biblicamente falando, é qual dia da semana? Domingo. Não. É o sábado, não é, pastor? É o sábado. Domingo é o primeiro. O sétimo é o sábado. Sábado, no Velho Testamento, é o dia do
Senhor. Não, Não? não. Descanso. Ah, descanso. Terceiro dia. Fumico, o terceiro dia, o que é? Ixi. Terceiro dia? É de É. É de Aqui está falando do terceiro dia. O que é o terceiro dia? Na Bíblia. na Bíblia. A ressurreição de Jesus. Isto, irmã Elineide, a ressurreição. Isso mesmo, isso mesmo. A ressurreição do Senhor Jesus. Quando nós somos atraídos, incluídos na morte e ressurreição com Cristo no terceiro dia, naquele último dia, o sétimo dia, nós estaremos purificados. A cruz, o sangue da cruz traz purificação. A ressurreição de Jesus foi para nos justificar perante Deus. Alguém pode ler Romanos 4:25? Romanos 4:25. Irmã Elineide, Romanos 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso aí, meus. O terceiro dia, a ressurreição, foi para a nossa justificação, foi para a nossa purificação aos olhos de Deus. Isso é precioso, meus irmãos, nascer de novo, ser lavado, ser purificado. Oh, não tem coisa tão maravilhosa assim, meus irmãos. Os crentes buscam tantas coisas neste mundo, mas o essencial é isto, que você seja purificado aos olhos de Deus. Oh, que você seja justificado, lavado, ressuscitado juntamente com Cristo. Isso é importantíssimo, irmãos. Agora, Maria José, Hebreus 4:9, lá fala de um outro descanso. Nós muitas vezes lemos, passamos batidos, desapercebidos, mas Deus fala do descanso no livro de Hebreus, mas não é do descanso deste sábado, neste mundo, é de um outro descanso ainda. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso, resta um sábado, um descanso, aonde é lá no último dia, lá para entrar no descanso, sabe? A igreja tem que entender que haverá um descanso depois, quando Cristo vier, tá? Não fica descansando aqui, não. É lá, viu? Nosso descanso, um outro descanso. O sétimo dia. É importante isso, irmãos, naquele dia, estar purificado, estar santificado, estar justificado. Isso é maravilhoso. É por isso que Cristo nos atraiu, nos fez morrer por causa dos nossos pecados, e Ele nos fez ressuscitar com Ele por causa da nossa justificação. Irmãos, aí está o terceiro dia precioso, já ocorreu, nós estamos vivendo a cruz, mas haverá o sétimo dia, o dia do descanso, a entrada no descanso. Hebreus é maravilhoso quanto a esse descanso. É pena que nós não temos muito tempo para estudarmos agora, mas leia Hebreus sobre o descanso que Deus já preparou para nós. Irmãos, você precisa estar justificado. Isso tem que ser a sua santificação, a sua justiça. É por isso que Ele se tornou da parte de Deus em nossa santificação, em nossa justificação. 1 Coríntios 1:30. Sempre, tá? Ele. Ontem, uma pessoa de rua me encarou e começou a me xingar. Estava endemoninhada. Sabe o que eu falei?
Senhor, Tu és minha justiça, me cubra. Tu me cobres, Senhor. Acabou. Parece que sumiu. Desapareceu. É extremamente importante, irmãos, você estar justificado, purificado. Purificado. Quero muito que você entenda a importância daquele dia. Não se esqueça, em breve, o 7º dia está chegando. Você tem que estar pronto, purificado, santificado, para aquele grande dia, o último dia, o dia do Senhor. E eu gosto da palavra de Deus, porque ela é testemunho para a minha vida. Eu estou vendo que realmente eu fui purificado, justificado pela ressurreição em Cristo Jesus. E é por isso que hoje eu tenho convicção que no 7º dia estarei puro. Não porque eu sou melhor do que os outros. Não, porque Jesus me purificou. Porque Ele é minha justiça. Ali, naquele 7º dia, está entrando no meu descanso, eu já estou preparado. Não que eu sou melhor que... Não, é por causa de Cristo, da obra de Cristo. E Ele me dá esta convicção, você entende? Por isso que a igreja já me ouviu falar muitas vezes que se eu morrer amanhã, beleza pura. Nem um pouquinho de medo da morte física. Por quê? Porque é um descanso à minha espera. Né? É essa convicção que o cristão precisa ter. Às vezes eu converso com alguns crentes, e eles não têm certeza da salvação ainda. Mas o verdadeiro cristão, nascido de novo, justificado, santificado, ele tem convicção. E se você olhar a Bíblia nos dá esta convicção, esta fé, essa certeza. Tá bom? A fé é a certeza de fatos que não se veem. Eu creio na palavra e na obra e na pessoa de Cristo. Eu tenho certeza. No 7º dia, de boa. Viu, Maí? Ó, Maísa, Fumico, de boa. De boa. Vem. Entra no gozo do teu Senhor. O bom pastor vai falar. Os que estarão à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai. Entra no gozo. Entra no descanso. É Bíblia. Tá bom? Não estou exagerando, viu? Tá bom? Números 19, 13. Alguém pode ler? Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Olha, que palavra atual, Maísa. Essa palavra para a igreja nos dias de hoje. Tocar num morto se contamina. Esse morto é o homem ou a mulher que não nasceu do Espírito. Se o crente tiver relação com um homem mundano, não estará purificado e não entrará, será eliminado do meio do povo. Muitos são tirados do seio da igreja, da comunhão da igreja, por causa da imundícia, do pecado, da impureza. É Bíblia. Nesses dias, uma irmãzinha que já saiu desta igreja há uns 2 anos atrás, me procurou, e ela está vivendo com um morto, um homem do mundo, mundano, ímpio, pecador. Está vivendo com esse homem. E ela compartilhou comigo, sem eu perguntar. E no final, eu aconselhei ela
a abandoná-lo e a fugir, a desaparecer da vida deste homem e ir lá para o Nordeste e ficar com a irmãzinha. Por quê? Porque me deu uma tristeza, um peso no meu espírito. E eu dizia para ela, por causa do pecado, é coisa séria. Você está vivendo no pecado. Isso tem consequências. Isso não dá futuro. Não tem bom futuro. Para. Deixa esse homem. Vai. Vai. Sua irmã chamou? Vai. Vai morar com ela lá no Nordeste. Se foi, eu não sei. Mas se o 7º dia chegar, e se essa irmãzinha continuar impura, será eliminada. Não entrará. É assim que funciona. Por isso, a igreja, os crentes não podem brincar. Quantos evangélicos estão adulterando, estão prostituindo? Vocês sabem? Faz ideia? Muitos que estão nos cultos de domingo vivem tocando mortos, vivem no pecado. Lá, no 7º dia, não estarão purificados. O que é o tabernáculo que a Bíblia fala aqui? O que é o tabernáculo? Alguém pode falar para mim? Jesus é o tabernáculo? Hã? Jesus Cristo é Não. o tabernáculo? Não. Tabernáculo somos nós. Esse tabernáculo da Bíblia, o que é? Tabernáculo. Não é o corpo, pastor? É o corpo. Esse corpo. O teu corpo. Maísa, 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, de 18 a 20. Leia para nós. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Poucos evangélicos sabem que este corpo foi comprado e pertence a Jesus Cristo, é a morada do Espírito Santo. Por isso, eu disse agora há pouco, que se nós não entrarmos na palavra, nós vamos ter decepção, nós vamos ficar assustados no último dia. É preciso entender, preciso aprender. Por isso, esses poucos momentos de estudo da palavra pode salvar uma vida, uma família, uma igreja. Isso que Deus está dando para nós nesses últimos meses é de extrema importância para todo mundo. Para todo mundo. Tá? Tem muita gente que está no pecado. Está escondido. Mas será revelado. Será cortado. Será eliminado, segundo as palavras de Números, né? Para mim, hoje, me soa aqueles crentes que estão vivendo no pecado como se tivesse um dizer assim, não vai entrar no reino de Deus, não vai entrar no céu, não vai. O pecado separa o homem de Deus, Isaías 59. Não tem como. E Jesus já providenciou a nossa entrada. Mas se nós continuarmos pecando e desprezando a cruz, nós não entraremos. Tá? Então, você precisa viver no temor do Senhor cada dia. Tá? Cada dia é super importante. Super importante. Esse pecado da carne leva para o inferno.
Não tô brincando. Não vai entrar no céu, vai pro inferno. O crentinho bonitinho no domingo, que enganou todo mundo, vai pro inferno. Vai pro inferno. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Olha lá, alguém. Provérbios capítulo 5, de 3 a 6, Agton. Provérbios 5, de 3 a 6. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Até o 5, né? Eu sei. Os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Ao inferno. Falei agora há pouco essa palavra. E eu falei porque a Bíblia fala, tá bom? Ao inferno. Aqui está falando do pecado do adultério, da prostituição, da carne, da contaminação do tabernáculo, do corpo, leva ao inferno. Tá bom? Só até aí por enquanto, Agton. Provérbios capítulo 7, versículos de 24 a 27. Fumico. Provérbios 7, de 24 a 27. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. Morte. Capítulo 9, versículo 18, Maísa. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Inferno. Tá vendo? Pouca gente prega essa verdade bíblica com receio de magoar as pessoas. Tá bom? Mas eu estou pregando uma verdade que está oculta para a grande maioria que está indo para o inferno e não sabe que está indo para o inferno. Tá bom? Quero que você preste atenção na palavra do Senhor, tá? Do Senhor. Ok. O nosso corpo precisa ser cuidado. Todos os sentidos. Tá bom? Porque é do Senhor. 1 Coríntios 6:20 fala que nós somos comprados. Alguém pode ler 1 Coríntios 6:20 para nós? 6:20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Fomos comprados. Desde ontem eu venho orando por esta igreja, pela família, para que no 7º dia o seu corpo, a sua alma, o seu espírito esteja prontinho para a entrada no descanso. Santificado, tá bom? Isso é importante. Tenha isso no seu coração dia após dia, até que o 7º dia chegue para você, tá bom? Purificado, santificado, justificado, até o 7º dia. 1 Tessalonicenses 3:13, 1 Tessalonicenses 3:13, Marcinha pode ler? 1 Tessalonicenses 3:13. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Olha que versículo importante, meus irmãos. Não esqueça disto. Naquele dia, na presença de Deus Pai, na vinda do Senhor, você esteja santo, puro. Aleluia! Não se esqueça disto. É importante. Ensine seus filhos.
Marcinha, capítulo 4 desse mesmo capítulo, desse mesmo livro, um pouquinho mais adiante, então, capítulo 4, versículo 3, Marcinha. Tá. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O 4 também. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o 7. 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Cuidem, irmãos. Sejam puros. Sejam puros. O que me assusta, Ale, é que a Bíblia fala que esses são eliminados, são cortados, são tirados do povo de Israel. E ninguém de nós vivamos no pecado, escondido, em impureza, em prostituição, para que nós não sejamos eliminados. E para que naquele dia nós não sejamos barrados. Tá? Irmãos, é uma palavra muito importante, essa palavra de hoje, tá bom? Se você não nascer de novo, no terceiro dia, na ressurreição, se você não for purificado pelo sangue da cruz, no sétimo dia, também não. Tá? Mas se você foi, então agora, com alegria, espere o sétimo dia, em breve virá. Eu digo que o impuro não vai entrar mesmo, o pecador não vai entrar. E eu digo porque é a palavra de Deus. Quando eu estou falando as coisas para vocês, meus irmãos, não estou falando de mim, eu estou falando segundo a palavra, tá? E eu estou reforçando a ideia de que não vai dar para dar um jeitinho, viu? Não vai dar, não vai ter jeito. É não e não, vai ficar de fora. Apocalipse 21, 8. Alguém pode ler? Apocalipse 21, 8. E quando ler, leia 2 vezes a palavra impuro. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E se eu chegar lá naquele sétimo dia impuro e passar uma conversa boa em Jesus, será que eu consigo? Não. Apocalipse 22, 15 repete. Mas, Marie, lê outra vez, 22, 15. 22, 15? Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Nós não podemos tocar no morto. Viu? Não podemos ter relação com pessoas mundanas. Vamos continuar santo. 1 Pedro, Deus fala, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em todo o vosso procedimento. 1 Pedro fala sobre isso. Então, Deus traz essa palavra para a igreja, porque Deus ama a igreja e espera a igreja, que esta igreja no sétimo dia possa entrar jubilante, pulando de alegria. E eu quero ver você lá, naquele dia, no sétimo dia, sorrindo, pulando de alegria, dando glórias e aleluias ao Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Amém. Louvado seja. Amém. Que bom.